E aí, perdedores, tudo bom? Sobrevivendo? Muito tempo sem gravar vídeo aqui, uma semana, devido a problemas técnicos, voltando hoje, hein? Infelizmente, nessa data triste, morreu aí Pepe Mujica, né? Aos 89 anos, ex-guerrilheiro, ex-presidente do Uruguai. E nesse vídeo de hoje aqui do Jornal do Caos, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a morte dele, tá? Então não perca, assista até o final, logo após a nossa abertura. Então, eu peguei uma reportagem aqui da BBC Brasil falando sobre a morte dele, né? Eles colocam aqui: morre José Mujica, o ousado político uruguaio que foi o presidente mais pobre do mundo. Depois, quando eu decorar da reportagem, nós vamos ver sobre isso, né? Que o Pepe Mujica, né? O José Mujica, ele questiona essa cunha que deram para ele de o presidente mais pobre do mundo, né? Que já vamos logo por aqui, né? Aqui ele está falando, né? Como isso, Mujica queria dizer que pretendia se dedicar à atividade que abraçou ainda jovem até a hora de sua morte, anunciada nesta terça-feira, 13/5, pelo presidente uruguaio Imadou Orsi, em mensagem pelo X. Mujica tinha 89 anos, né? Que aqui eu pulei essas partes aqui, porque aqui foi uma coisa mais pessoal do contato, né, que os repórteres aqui da BBC tiveram com José Mujica, né? Que ele estava falando da bebida, do sítio que ele morava, que era mais na periferia ali do Uruguai, enfim. Aqui essa frase é interessante, que ele fala: da política vou sair com os pés na frente, disse naquela ocasião a BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC. Ex-guerrilheiro Tupamaro governou o Uruguai entre 2010 e 2015. Se vocês quiserem, é só comentar no vídeo que eu posso fazer um explicando quem eram os Tupamaros, tá? É bem interessante. Então vamos direto aqui, passar a parte aqui da reportagem que é bem interessante, né? Falar: durante seu mandato, José Mujica não se mudou para a residência presidencial como costumava fazer os chefes de estados ao redor do mundo. Preferiu continuar junto com a sua esposa, a ex-guerrilheira Lúcia Topalaskin, não sei pronunciar o sobrenome dela, e vivendo em sua modesta casa em um sítio nos arredores de Montevidéu, sem empregados domésticos e com pouca segurança. O casal nunca teve filhos e tinha uns cachorros também, bem curioso. Vi uma entrevista dele na época de presidente para a Band, que os repórteres da Band, não vou lembrar o nome deles agora, mas ele estava nesse sítio e tinha vários cachorros passando, até o repórter da Band brincou com um deles, era bem curioso o Pepe, o Mujica aí nessa questão, né? É isso, somos esse seu estilo informal de se vestir, o hábito de dirigir um velho Fusca azul celeste de 1987 e a decisão de doar grande parte do seu salário, o que rendeu o título na imprensa de o presidente mais pobre do mundo, né? Mas Mujica, conhecido em seu país pelo apelido de Pepe, sempre rejeitou esse rótulo. Dizem que sou um presidente pobre. Não, eu não sou um presidente pobre, disse em entrevista à BBC News Mundo. Aí é que essa frase dele é genial. Pobres são os que querem sempre mais, que não se satisfazem com nada. Afirmou: esses são pobres, porque entram em uma corrida infinita e não terão tempo suficiente na vida. Essa frase aqui é perfeita para definir quem é Mujica, né? Aí que anos de solidão. Embora muitos o enxergavam como alguém fora da classe política, Mujica nunca foi um outsider. Dizia que sua paixão pela política, assim como pelos livros e pela terra, vinha de sua mãe, que o criou, junto com a sua irmã mais nova, em um lar de classe média. Seu pai morreu quando tinha 7 anos. Quando jovem, foi militante do Partido Nacional, uma das forças políticas tradicional do Uruguai, que mais tarde faria oposição de centro-direita a seu governo. Na década de 1960, participou da fundação do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, MLNT, uma guerrilha urbana de esquerda que praticou assaltos, sequestros e atentados armados, influenciada pela Revolução Cubana e o marxismo. Foram capturados 4 vezes. Na época, contra o regime, né, da época, tinha muitos regimes ditatoriais na América Latina, né, perpetrados aí pelo governo norte-americano, né, com sua desculpa que estava combatendo o comunismo, mas na verdade a gente sabe que não, né, é o famoso slogan América para os americanos, né, enfim. Em uma das suas prisões, em 1970, levou 6 tiros e quase morreu. Pouco depois conseguiu fugir da prisão, mas foi recapturado em 1972. Escapou novamente naquele mesmo ano,
mas foi preso mais uma vez, permanecendo preso até 1985. Em uma de suas fugas, em setembro de 1971, saiu por um túnel junto com outros 105 presos tupamaros, entrando para a história como uma das maiores fugas do sistema prisional do Uruguai. Durante os 14 anos que ficou preso, Mujica foi torturado e sobreviveu em condições extremas, muitas vezes passando por longos períodos de isolamento em caixas de concreto. Quando os militares uruguaios deram um golpe de Estado em 1973, ele foi incluído em um do grupo de 9 reféns tupamaros e ameaçado de morte caso a guerrilha voltasse a atuar. Mujica costumava dizer que, durante aquele período, conheceu de perto a loucura. Sofreu delírios e chegou a conversar com formigas, mas também aprendeu a se conhecer melhor. Esses anos de solidão foram provavelmente os quais mais me ensinaram, disse Mujica à BBC Mundo, sobre as árvores da sua chácara. Então aqui, quando eles colocam esse título aqui sobre solidão, anos de solidão, foi referente à época da ditadura, militar aí no Uruguai, no qual ele foi perseguido, foi preso, foi torturado, como é dito aqui na reportagem, e aí sobreviveu, como o guerreiro que ele sempre foi. Mujica foi libertado em 1985, graças a uma anistia concedida com o fim do regime militar no Uruguai. Ele contava que o dia que recuperou sua liberdade era a lembrança mais feliz de sua vida. Essa coisa de presidência é uma bobagem, nem se compara, assegurava. Antes de chegar ao cargo máximo, foi deputado e senador. E em 2005 se tornou ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca no primeiro governo da Frente Ampla, a coalizão uruguaia de esquerda. Nesses anos, uma popularidade cresceu rapidamente e Mujica percorreu o Uruguai de ponta a ponta, se tornando candidato à presidência pela Frente Ampla. Sem negar o seu passado de guerrilheiro, cuidou da sua imagem e de suas palavras mais do que o costume para ganhar a confiança dos uruguaios ao centro do espectro político. E venceu o segundo turno das eleições de 2009 com quase 53% dos votos. Tinha 74 anos, mas para o resto do mundo ainda era um desconhecido. Quando Mujica foi eleito, a esquerda latino-americana estava em ascensão e tinha entre seus principais figuras o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o venezuelano Hugo Chávez. Embora mantivesse uma relação próxima com ambos, Mujica se distanciou do socialismo chavista e governou a sua própria maneira, mostrando pragmatismo e ousadia em várias ocasiões. Durante seu mandato, em um contexto internacional bastante favorável à economia uruguaia, cresceu uma média anual de 5,4%. O índice de pobreza caiu e o desemprego foi mantido a níveis baixos. Apesar de defender uma política de austeridade, Mujica aumentou significativamente os gastos públicos, o que ampliou o déficit fiscal e levou seus opositores a acusá-lo de desperdício. Ele também foi criticado por não resolver os problemas crescentes na educação uruguaia, embora tivesse prometido que o ensino seria a prioridade máxima de sua gestão. Contudo, dias depois de deixar a presidência, ele afirmou que sua maior dívida com o Uruguai ainda era a pobreza. Por que não mudei isso? Porque a realidade é teimosa, disse em uma conversa com a audiência global da BBC, onde recebeu perguntas de diversos países, incluindo algumas distantes, como Irã, Indonésia e Azerbaijão. Quando terminou seu governo, Mujica tinha um alto índice de popularidade doméstica, próximo dos 70%, e foi eleito senador, mas também passou a dedicar parte do seu tempo a viajar pelo mundo. Aí é que ele fala: a curva ascendente de sua fama internacional alcançou o ápice em junho de 2012, quando Mujica discursou na cúpula do Rio+, da ONU, no Rio de Janeiro, sobre desenvolvimento sustentável. Diante da dezenas de chefe de Estado e governo, criticou a sociedade de consumo que, segundo ele, levou as pessoas a trabalharem mais para pagar dívidas. Essas coisas são muito elementares. O desenvolvimento não pode ser contra a felicidade. Tem que ser a favor da felicidade humana, do amor sobre a terra, das relações humanas e de cuidar dos filhos e ter amigos, afirmou. Embora ele mesmo tenha definido suas palavras como elementares, o discurso fez sucesso na internet e foi reproduzido milhões de vezes no YouTube, algo impressionante para uma presidente que nem sequer usava redes sociais. A entrevista de Mujica com a BBC Mundo em sua casa seguiram-se muitas outras com meios de comunicação do mundo todo, que o visitaram intrigados por seu estilo de vida como presidente, seu cultivo de flores e Manuela, sua cadeira de 3 patas. Foi o cachorro que tinha citado no começo do vídeo. Durante seu governo, o Uruguai também chamou a atenção por leis sociais que foram aprovadas no parlamento, como a descriminalização do aborto,
reconhecimento do casamento entre homossexuais e a regulamentação do mercado da maconha por parte do Estado. Até tem um vídeo muito bom, se eu achar no YouTube, dele explicando, nessa entrevista que ele faz para a Band, ele explicando sobre isso, né? Os repórteres da Band perguntam, né, sobre a questão da regulamentação do mercado da maconha por parte do Estado, né, uruguaio. Aí ele só uma pergunta se eles acham que isso no Brasil ia dar certo. Ele fala que o caso do Brasil era um pouco diferente, né? Porque o Brasil tinha problemas contra as drogas, o Uruguai, o principal deles era a maconha, enfim, é bem interessante. Se eu achar, vou deixar na descrição, tá bom? Mujica garantia que nunca tinha experimentado cannabis e que legalizá-la não estava em seus planos como presidente, mas durante seu mandato optou pela legalização, argumentando que a proibição havia fracassado e que queria resgatar parte do mercado das mãos do narcotráfico. Por essas ações recebeu elogios de liberais como o vencedor do Nobel de Literatura peruano, Mário Vargas Llosa, eu acho que é assim o sobrenome dele, além de ter sido indicado entre as 100 personalidades mais influentes de 2013 pela revista Time. O Uruguai também foi nomeado o país do ano pela revista britânica The Economist. O sheik árabe chegou a oferecer a Mujica $1 milhão pelo seu carro, que ele recusou, mas o ex-presidente do Uruguai manteve o Fusca, que se tornou um dos seus grandes símbolos. Em alguns países que visitou após deixar a presidência, como Guatemala e Turquia, ele foi recebido com Fuscas no aeroporto. Ele se mostrava surpreso com tanta fama. O que chama tanta atenção do mundo, que vive com pouca coisa, em uma casa simples, que dirige um carro velho, essas são as novidades. Então esse mundo está louco por se surpreender com o normal, disse. Frase magnífica, né? Vou repetir lá, tá? O que chama tanta atenção do mundo, que vivo com pouca coisa, e uma casa simples, que dirige um carro velho, essas são as novidades? Este mundo está louco por se surpreender com o normal. Também afirma que sua forma de governar está em sintonia com as tradições republicanas e liberais que o Uruguai cultivou no começo do século XX. O auge da figura coincidiu com desencanto com os políticos tradicionais em muitos países e um vazio que Mujica ocupou parcialmente na esquerda da América Latina, após a morte de Chávez na Venezuela e de denúncias de corrupção envolvendo Lula no Brasil. Agora sua morte, né? Há alguns dias a esposa dele tinha, né, falado que ele estava com câncer, né? O qual ele preferiu por não tratar, né? Fazer, né, enfim, e de forma natural, né? É que ele fala, né? Mujica também será lembrado por comentários polêmicos que fez quando era chefe de Estado. Essa velha é pior que Vesgo, disse em 2013 em referência a então presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e seu falecido marido, Néstor Kirchner, sem notar que tinha um microfone escondido. Durante a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, disse que os dirigentes da FIFA eram um bando de velhos filhos da puta, após sanção imposta ao uruguaio Luís Soares, que mordeu um rival durante o jogo. Ao mesmo tempo, os discursos de Mujica incorporavam referências a temas como o amor, a felicidade e às vezes em tom de autoajuda. Essa frase é magnífica dele também, ó. A cada manhã que você se levantar, pense e faça um balanço de 10 minutos na sua cabeça. Se o que você fez está certo ou errado. Aconselhou Mujica a milhares de jovens que o ovacionaram na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, meses depois de deixar a presidência. Também não lhe faltavam as referências à sua própria velhice e à proximidade da morte, aquela que acaba de chegar e que ele mesmo sugeria acabar como algo natural sem dramas. Ninguém gosta da morte, mas a certa altura da vida você sabe que um pouco antes ou um pouco depois ela vai chegar, disse no livro Uma Ovelha Negra no Poder, dos autores Andreas Danza e Ernesto Turbovitz. E a última frase dele, que é muito boa, né? Ele fala: e por favor, não vivam com medo da morte. Aceite como os bichos do mato. O mundo vai continuar girando e nada vai acontecer. Não vai ficar com todo esse medo à toa, disse. É preciso ser mais primitivo. Magnífico, né? Então é isso aí. Nosso Pepe, né? Infelizmente morreu hoje aí aos 89 anos de idade, decorrência de um câncer, né? Nos deixa aí.
na minha humilde opinião, dos melhores presidentes que já existiram, né, no mundo. Vai fazer muita falta, né, não só para o Uruguai, mas para o mundo inteiro e para todos nós que somos aí de esquerda principalmente, né. E é isso, pessoal. Finalizo o vídeo aí com essa triste notícia, retornando aí ao canal com mais um vídeo, né. E para vocês que assistiram até o final, peço aí que deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para mais vídeos, tá? Vou tentar publicar mais vídeos com mais recorrência, torcer para que não dê mais nenhum problema técnico, né? E se possível aí acesse o nosso Pix, né, que está aqui na verdade, né? Nesse canto aqui, você acha que é no canto direito, né, do canal, para nos ajudar aí a comprar mais equipamentos, a melhorar a câmera, microfone e tudo mais, para não que corra mais do que ocorreu na última semana, tá bom? Então, obrigado, perdedores, até a próxima!